Vamos acrescentar mais a essa série de estar prontos. E acho possivelmente mais mas estar prontos. Pensamos na última mensagem desta série, perguntamos, estar prontos para quê? Obrigado, Iva. Esteja pronto. Hoje vamos pensar no céu. Eu tenho nos primeiros parágrafos muitas palavras, tanto hebraicos e caldeias e gregos, que encontramos através das escrituras mais que 500 vezes a referência ao céu, e em diferentes idiomas, que mencionei no primeiro parágrafo. Então, a Bíblia, toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo 1 até o fim da Bíblia, mais que 500 vezes menciona, depende da versão e idioma, há diferentes números, mas entre 480 e 530 e tal, depende do idioma, vezes que o que nós chamamos em português o céu está mencionado. E significa, naquelas diferentes usos da palavra céu, entre o mais comum, onde voam as aves, onde passam as nuvens, aquele céu. Mas também, entre todas essas menções, várias vezes menciona a presença do trono de Deus, o céu. Então, o espaço também envolvido em tudo isso. Então, em geral, podemos incluir na ideia do céu tudo o que está acima da terra, com o contexto a providenciar o sentido específico. Em 2 Coríntios 12:2, Paulo refere ao terceiro céu. Então, podemos pensar no céu de três maneiras: a atmosfera, o céu que é além da atmosfera, o espaço, e o céu espiritual, onde o trono de Deus existe. Então, esses três diferentes aspectos da palavra céu. Jesus diz aos discípulos em João 14:1-6, desculpe se a nossa árvore está a esturbar, mas diz: não se turba o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gostaríamos de focalizar hoje no céu onde está a morada que Jesus tem estado a preparar para quem acredita nele. Em Apocalipse 3:12, lemos: a quem vencer, eu farei coluna
no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de meu Deus, e também o meu novo nome. Então, a futura casa de quem vence o mundo por meio de Jesus chama-se a Nova Jerusalém. Se já acreditas de coração no Senhor Jesus, sabes para onde irás. E o nome da tua futura cidade, Nova Jerusalém. Em Hebreus 11, 8 ao 11, falando de Abraão, diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como numa terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacob, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão esperava um lugar assim. Tantas pessoas à nossa volta consideram uma fé que literalmente espera numa morada preparada por Deus para os crentes como coisa ridícula. Também pensaram assim nos dias de Abraão e seus filhos. A palavra de Deus promete-nos que Deus tem preparado no céu uma cidade, uma morada eterna para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Temos esta passagem em Apocalipse 21, 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Continua. E o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e incrédulos e abomináveis, e os homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Há várias coisas que é precioso de pensar nessa primeira parte da passagem. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É parte do que experimentará os crentes no Senhor Jesus Cristo. Mais chorar, mais tristeza, não. Ao estar na sua presença. Mais morte. Ah, que bom.
que Ele já venceu a morte. Mas um dia, todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, a morte será coisa do passado e não haverá mais nem pranto. Sentes tão triste às vezes que não podes controlar a emoção e tanta ansiedade, tanta tristeza e os prantos saem do nosso coração e boca. Nem clamor. Não teremos que gritar, não teremos que todas essas manifestações e protestos à volta do nosso mundo, gritando e às vezes coisas dignas, às vezes simplesmente querem viver sem um controle tão dominante, um bocado de poder respirar e dirigir suas vidas, mas há muitos clamores que o mundo experimenta dia a dia. Os crentes não vão ter que enfrentar isso mais naquele dia. Nem dor. Norma olha para mim às vezes, estamos nos anos de ter artrites. E de repente, estou bem, e de repente este dedo dói tanto como alguém está magoá-lo horrivelmente. Outras pessoas têm experimentado muito pior, não? As pessoas com cancro e as dores, não posso imaginar. Mas um dia, quem tem fé no Senhor Jesus Cristo nunca mais vai experimentar a dor. Porque já as primeiras coisas, a vida que nós temos conhecido cá nesta terra, são passadas. E Deus tem a vida eterna na sua presença, neste lugar que chamamos o céu, na Nova Jerusalém. Então, esta passagem descreve este lugar e seu ambiente. Notemos que na lista dos excluídos da Nova Jerusalém do céu, e há os que são excluídos. Então, os incrédulos aparecem ao lado dos que cometeram atrocidades. Os incrédulos, homicidas, fornicadores. A incredulidade não é um pecado ligeiro. É a razão pela qual uma pessoa será condenada. Qualquer homem pode ser perdoado de homicídio, de ser fornicador, ou até os feiticeiros podem afastar-se do espírito de Satanás, receber pela fé em Cristo o Espírito Santo e experimentar uma nova vida total. Idólatras, mentirosos, todos podem ser perdoados, mas a incredulidade, quem nunca se arrepende de não acreditar no Senhor Jesus Cristo, vai experimentar este lago de fogo. Isso é a razão que Jesus explicou a Nicodemos. Quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não acredita já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o incrédulo ao lado das outras atrocidades do pecado fica no lago de fogo. Deus oferece a vida eterna por meio de seu Filho a todos, num lugar que Ele mesmo tem preparado, mas Ele não força a ninguém o aceitar. Estive a falar na semana com um senhor sempre muito amável.
Mas, e deixa-nos falar seriamente consigo quanto à fé de Cristo. Mas ele diz, Scott, não, todos os caminhos, todas as crentes chegam a Deus. Então ele diz, pois, Jesus foi mentiroso então. Ele olhou para mim. Ele diz, eu sou o único caminho, única verdade e a única vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus diz. Então ele olhou e Deus oferece vida eterna. Num lugar que Ele mesmo tem preparado para todo crente. Para todo aquele que se humilhará perante seu Filho Jesus Cristo, Deus conosco, Emmanuel. E acreditar nele de coração, passamos da morte e da condenação eterna à vida eterna. Nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, pela obra de Deus e seus méritos, não pelos nossos. Então, também, em continuação desta passagem, eu pedi de Luís Miguel que nos lê versículos 9 ao 17 de Apocalipse, capítulo 21, por favor. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilómetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Obrigado. Então, umas características e o tamanho da Nova Jerusalém. A grandeza desta cidade é difícil de tentar compreender, mas o seu tamanho pode se comparar com lugares terrenos. Em versículo 16, diz que o anjo mede a cidade com uma vara, o cano de ouro, e registra como 12.000 estádios, por 12.000 estádios na base e 12.000 estádios na altura. Um estádio geralmente é declarado como 185 metros, então a base tem dimensões de cerca de 2.220 quilômetros por 2.220 quilômetros, com uma altura igual. Somente a base tem a volta de 5 milhões de quilômetros quadrados. Não estamos a falar de refazer Porto Alegre. Estamos a falar de um tamanho tão imenso
que Jesus está a preparar pelos crentes. A casa que Deus prepara para a noiva do Cordeiro. A sua área é maior que a Índia, quase 2 vezes, ou vez e meio. É mais ou menos um bocado mais que a metade do Brasil. Estados Unidos, ou União Europeia, mais ou menos esse tamanho, a cidade com toda a área da Europa, da EU, a metade dos Estados Unidos ou a metade da China, em tamanho. Só esta base desta cidade. São as dimensões que lemos do Apocalipse. E a altura é igual. Uau! Uau! É difícil compreender o que Deus está a preparar. Há várias opiniões quanto aos 12 fundamentos de distintas joias preciosas. Ao ser que a altura é tanto como os lados, é um grande cubo ou é uma pirâmide? Porque uma pirâmide também pode ter a altura. Há opiniões nisso. Eu não sei. Mas sei que Deus está a prepará-lo. Se é um grande cubo, a opinião de que os 12 fundamentos são 12 pisos distintos, eu não sei. Outros dizem não, são, como se diz, os fundamentos massivos de uma parede tão alta. Mas é enorme este lugar. Por que tão enorme? Na casa do meu pai, muitas moradas há. Por quê? Não podemos imaginar quantos vão estar no céu. Sabemos que não é a maioria da humanidade, mas são, além da nossa compreensão, o número de irmãos na fé que Deus tem tocado e alcançado através da história do homem. Também pedi de Elionai que nos lesse em continuação versículos 18 ao 27. Por favor, Elio. Outros aspectos da Nova Jerusalém. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro e com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra terão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela terá a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas
só o que está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado. Só entrará naquela cidade aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, esta descrição dos materiais do que muitas pessoas procuram nesta vida terrena, não? Diamantes, esmeraldas, safiros. Eu nem conheço algum desses diferentes elementos, mas joias preciosas. Na história de Lucas capítulo 16, falando do rico e Lázaro, Jesus conta que o homem rico tinha na sua vida as riquezas e Lázaro não. Mas no céu, as coisas mudam. O rico ficou no inferno, nem podia ter uma gota d'água para calmar seu sofrimento. E Lázaro, o mendigo que tinha acreditado no Senhor Jesus, estava a receber tudo bem. Ele estava a desfrutar a presença de Deus e tudo que Deus tinha preparado. Os materiais mais básicos da construção aqui serão trocados pelas joias na Nova Jerusalém. Um senhor tem estado a pintar a nossa casa e precisava muito. Houve áreas onde tiveram que meter cimento e coisas assim. Mas aqui não vão usar cimento. Não. É difícil tentar imaginar uma cidade tão enorme, para começar, mas logo feito do mais precioso da criação quanto a materiais. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Andaremos sobre o ouro mais puro. Será o chão. As portas serão de pérolas. Fundamentos daquela cidade serão de maravilha ao olho humano. Por que será assim? Por quê? Porque Jesus ama aos que acreditam nele e está a preparar-lhes esse lugar tão precioso para ser sua habitação pela eternidade. Deus é quem criou todos esses elementos e os vai utilizar para a sua glória. Mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro habitarão na Nova Jerusalém. Está o teu nome escrito neste livro do Cordeiro? Não sei. Eu sim sei, quanto a mim mesmo, mas podes ser honesto e pensar, eu não sei. Deus quer que saibas. E a única maneira para participar na eternidade com Deus, no que Ele tem preparado para quem quiser, é acreditar em Jesus Cristo por quem é. O mundo recusou Jesus Cristo. Poucos acreditaram nele. Disseram em Jerusalém, cá em Israel, faz 2000 e tal anos, disseram, não teremos este homem reinar sobre nós.
recusamos a Jesus Cristo. Não queremos acreditar que Ele é Deus no nosso meio. Conhecemos a seus pais, José e Maria, e seus irmãos e irmãs. Ele não pode ser Deus. É blasfêmia o que ele diz. Não importava os mortos que tenham ressuscitado, os milhares e milhares que alimentou com uma pequena lanche. Não importou que ele fazia milagres no povo, curou coxos e deu visão aos cegos e todos falaram, que maravilha! Até dizeram, Hosana, aquele que vem em nome de Deus. Mas logo as mesmas pessoas disseram, não, ele não pode ser o Messias. E foram motivados nisso pelos religiosos. Mas clamaram que ele fosse crucificado. Eles, a recusar que ele seja Senhor das suas vidas. Mas tudo isso foi para cumprir a obra de redenção. Cada um deles será responsável para si, enquanto que acreditaram de Jesus. Mas Deus veio a este mundo para sacrificar-se no nosso lugar. Ele veio para fazer um pago que eu não podia fazer para mim mesmo. Eu sou pecador, tu és pecador. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Jesus veio para pagar meus pecados e os teus. E oferece quem acredita em mim. Nascerá de novo pelo Espírito de Deus. Será salvo eternamente. E eu vou a prepará-los lugar. Eu quero, onde eu estiver, eles estejam comigo. Por quê? Porque os amo. Jesus ama-te. E Ele quer ser amado por ti. Nesta conversa com este Senhor, é uma pergunta que ele levantou. Ele disse, Scott, se Deus realmente fosse tão perfeito e poderoso, por que criou o homem assim para poder pecar? Ele achava que tinha uma pergunta além de poder responder. Ele disse, não é coisa complicada. Deus ama-te. E Ele quer ser amado por ti. Ele não criou robôs espirituais. O amor não se força, não se programa. O amor é uma escolha. Deus nos ama. E Ele quer ser amado. Jesus deu sua vida por mim e por ti. E não força essa fé a ninguém, mas nos faz saber claramente a realidade. Se o amamos, se respondemos a seu amor ou não. Quem humilha-se perante o Senhor Jesus Cristo em fé e arrependimento, vai experimentar esse lugar. Além da nossa compreensão, além da nossa explicação, só o que a Bíblia nos dá. Há muitas mais passagens quanto ao céu. Escolhi essas. Mas quem não quer seu amor, vai experimentar uma eternidade sem seu amor em nenhuma maneira. Apartado de Deus, no que a Bíblia chama o lago de fogo, que é a segunda morte.
Deus não quer isso para ninguém. Ao contrário, tem preparado o mais precioso. Mas muito mais do que esse lugar. Ele mesmo veio e sacrificou-se para que fôssemos salvos, redimidos do nosso pecado. Então, estás pronto? Está teu nome no livro da vida do Cordeiro? Tem que estar lá. São aqueles que pela fé acreditaram em Cristo. Devemos acertar que nosso nome está lá, neste livro. Pai, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos nesta casa. Vamos tentar honrar-te com cânticos de louvor. Estamos a tentar curvar nossas vidas perante Ti. E pela obra do Teu Espírito, conseguimos, ou Tu realizas em nós essa transformação que dia a dia, momento a momento, exalta o Senhor Jesus Cristo nos nossos corações e mentes. E pedimos para quem pode estar no nosso meio que ainda não Te conhece, que Teu Espírito Santo tenha toda liberdade de trazer convicção, convencê-los da sua necessidade de Cristo. Obrigado pelas muitas bênçãos que já são nossas. O pão de cada dia, saúde, força, teto para que não estejamos na chuva, trabalho para poder realizar, providencias tudo o que precisamos. Comprovas, certamente, para que olhemos para Ti, mas és tão fiel. Teu amor é real. E ajuda-nos, Pai, a manifestar nosso amor para Ti e uns para com os outros. Que Cristo seja exaltado no nosso meio. Nesses dias que Santa Claus e todas estas coisas que se vão celebrando, que nosso foco não seja distraído, que olhemos bem o propósito de Natal. Tu vieste a redimir-nos. Que seja nosso foco clarinho nesses dias. E usa nossas vidas para dar testemunho genuíno às pessoas à nossa volta. Em nome de Teu Filho, pensamos nessas coisas, também nas outras petições que foram mencionadas. Há muitos doentes. Alguns Te conhecem, outros ainda não Te conhecem. Opera nos seus corações. Estes irmãos na fé que estão em perigo, em guerras, ou em campos de refugiados, ou em manifestações contra governos, e há tanta coisa em que o mundo está a revoltar-se. Cuida dos teus e usa-os no meio de tudo isso a ser testemunho de Cristo. Pedimos pelos nossos governos, que parece que nenhum está focado em Ti. Os líderes das nações, pedimos pelas nossas comunidades e nossas famílias, que as nossas vidas deem testemunho de Ti e que alguns sejam salvos antes que seja tarde demais.
as outras necessidades dos que estão doentes esta semana do nosso meio, os que faz falta trabalho, documentos, tu sabes, as coisas diárias que fazem falta. Pedimos de ti, Pai, que tu supras e que reconheçamos quando tu respondes e te demos glória. Abençoa a Iva nessa transição a mudar a Costa do Marfim. Cuida dela, providencia todas as suas necessidades e dê testemunho com Sheikh, tanto as outras pessoas onde tu estás a levá-la, para que mais venham a ti. Abençoa os que tomam seu lugar aqui, para o bem do povo. Usa-nos, Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em seu nome te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito obrigado.